Em nosso estudo de hoje, é a lição 15 do livro Assim Vencerás. Tem por título Não Cessar de Auxiliar. Não atires as joias cintilantes da sabedoria ao ignorante, mas não te esqueças de oferecer-lhe a bênção do alfabeto, minorando a miséria espiritual do mundo desde hoje. Não te percas em longos discursos sobre o poder do bem ao lado do irmão infeliz que se fez malfeitor quanto mais. Entretanto, não negues a semelhante desventurado o braço fraterno, a fim de que ele possa livrar-se das profundezas do abismo. Não te alongues em considerações excessivas sobre a virtude junto daqueles que resvalaram nos grandes infortúnios da alma. Todavia, não lhes subtrai o incentivo para o retorno à vida útil e digna a que todos nos achamos destinados. Não arrojes o tesouro das revelações divinas aos transeuntes que passam, cujo íntimo ainda não conheces. No entanto, não ouvides a necessidade de simpatia e carinho com que nos compete auxiliar o forasteiro, de vez que um dia seremos igualmente estrangeiros em outras regiões e outros climas. Não te precipites no pântano, mas socorre-o a fim de que se faça menos amargo, habilitando-o a receber valiosas sementeiras nas oportunidades do futuro. Não confie em plantas selecionadas à esterilidade dos espinheiros. Entretanto, ampara o solo removendo-os convenientemente a fim de que o chão hoje infeliz possa amanhã surgir renovado ao toque do teu esforço. Não cesses de agir, construindo e elevando para o bem infinito. Não atire pérolas aos porcos, proclamou o Divino Mestre. Todavia, essa afirmativa não nos induz a esquecer o alimento que devemos a esses pobres animais. A leviandade, a ignorância, a perturbação, a desordem, a incompreensão e a ingratidão constituem paisagens de trabalho espiritual reclamando-nos a atuação regeneradora. Não ouvidemos a palavra do Senhor quando nos asseverou convincente: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Quem gosta de plantas, de vegetais, a gente observa que, com o tempo, a gente vai tendo que ter algumas preocupações. Qual é o tipo de solo ideal? Qual é o tipo de fertilizante ideal? Qual é o tempo médio que dura até que a planta se desenvolva? E qual é a fase do ano que ela se torna frutífera? Depois, ainda tem o problema com ervas de passarinho, com alguns parasitas, e que a gente tem que ficar o tempo todo cuidando. E também vai descobrindo aos poucos que transmitindo amor, transmitindo carinho à planta, como a gente também transmite aos animais, a gente vai percebendo que a planta vai se desenvolvendo, mas temos que esperar o tempo certo para cada etapa. Não tem como atropelar esse tempo das etapas. Isso acontece também com a educação infantil. A gente vai perceber que sim, que tem espíritos que ainda estão no corpo de criança, mas já têm uma facilidade maior para aprendizado do que outros. Mas uma coisa tem em comum entre todos eles: eles estão reencarnando e tendo que se adaptar a uma nova cultura, a costumes diferentes, línguas diferentes. Então, todos os espíritos que estão reencarnando vão ter que passar pelas mesmas etapas ali de alfabetização, de conceitos básicos de matemática, até que consigam adquirir, né, a sua autonomia. É assim também que o Emmanuel, de maneira brilhante, ele vem falar para a gente, né? Aquela frase do Cristo: não vamos atirar pérolas aos porcos, porque é desgaste de energia e, ao mesmo tempo, perda de tempo também. Essa que é a frase que a gente fica: pô, eu estou perdendo meu tempo. A gente vai perceber que até para a prática da caridade, você precisa saber mais ou menos o que você está fazendo. Quando a gente começou a entregar comida para morador de rua, né? Esses irmãos que estão na rua,
Você não vai levar qualquer alimento dentro da quentinha, porque você pode fazer a pessoa passar mal. Porque ele tem vivido uma situação tão difícil que ele não está mais acostumado a alguns tipos de temperos, e aquilo pode realmente trazer um embaraço e às vezes um problema até sério para ele que está no meio da rua. Então a gente tem que aprender, e aprender os detalhes do trabalho também. Normalmente quem está morando na rua procura ficar longe de lugar ermo por conta da violência urbana que sofrem. Eles precisam ficar juntos e precisam ficar em lugares, praças, alguns ambientes que são claros. E a gente vai descobrindo as nuances do trabalho conforme a gente vai se envolvendo com o trabalho. O Emmanuel vem falar para a gente que, olha só, são alertas aqui para a gente ler com calma, e principalmente se a gente estiver enquadrado em alguns deles, porque ele fala de que adianta eu ficar com longos discursos sobre o poder do bem ao lado de alguém que se tornou aquele malfeitor, quanto mais mesmo, que se tornou criminoso. Fala, não adianta, mas não vai negar a ele o braço fraterno, a fim de que ele possa reerguer de alguma maneira, ajudar aquela pessoa. Vamos acrescentar alguns parágrafos aqui, ousar acrescentar. Não adianta a gente falar com o bebedor, quanto mais aquele bebedor inveterado que sente prazer em estar todo final de semana sentado numa mesa de bar com os amigos. Não adianta falar para ele que a bebida é uma coisa ruim, que pode fazer com que ele, em curtíssimo prazo, possa estar, por conta da perda da lucidez, entrando em problemas graves, em acidentes graves, ou a médio e longo prazo está trazendo problemas graves para o seu fígado. Não adianta falar isso com ele. Ele está vivendo plenamente o prazer da bebida. Agora, nem por conta disso a gente vai abandonar por completo. A gente vai ter momentos, sim, de reflexão, de conversa, de amizade com essa pessoa. Ele vem falar que não adianta você conversar sobre a virtude com os grandes infortúnios da alma. Não adianta falar sobre as revelações divinas com uma pessoa que você não conhece o íntimo. Aí ele fala assim, não te precipite do pântano, não, mas socorre o pântano para que ele fique menos amargo. Não adianta colocar plantas selecionadas na esterilidade do espinheiro. O Emmanuel vai utilizando aqui algumas dicas para a gente, falando, olha, quando Jesus fala para a gente não atirar pérolas aos porcos, ele não está falando para a gente não atirar mais nada, não. A gente entender que a alimentação dos porcos não são as pérolas, e que as pérolas elas têm muito valor entre os homens, e no lugar certo também. Mas você vai entregar para o porco, o porco não sabe o que fazer com aquilo. Então é bastante interessante essa visão, porque parece que não atirar pérolas aos porcos no primeiro momento vai fazer com que a gente canalize totalmente para uma outra direção e falar, essa direção aqui é perda de tempo totalmente. Não é. Tudo vai exigir da gente que a gente procure entender o que é e que etapa estão vivendo cada pessoa. Como é que é? Qual está sendo a aspiração daquela pessoa? E a gente vai poder dar uma ajuda melhor a partir desse conhecimento prévio, mínimo. Não precisa ser muita coisa, porque a gente vai aprender a amar e respeitar e até dar uma orientação segura para alguém. A gente não precisa conhecer profundamente essa pessoa, não. Mas pelo menos saber mais ou menos ali aonde o calo dói. A gente percebe nos livros do André Luiz, principalmente, que a equipe do André Luiz e o André Luiz o tempo todo está sendo orientado a não ficar buscando os pormenores, os detalhes mais sórdidos sobre os acontecimentos humanos. Eles querem ter uma noção ali para saber por onde começar o trabalho. É por aqui, foi desentendimento familiar, vamos começar por aqui. Foi falta de cuidado com o corpo físico, vamos começar por aqui. Foi problema com o trabalho, foi a criminalidade. Tomou conhecimento, aquele conhecimento básico, simples, vamos começar a ajuda por aqui. Mas não vamos deixar de maneira alguma desamparado, porque em lugar algum do universo existe ser desamparado pela bondade do Pai,
e nós podemos ser os instrumentos utilizados por Ele para começar esse trabalho com relação a cada um. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.